Uma das dúvidas mais comuns dos investidores na hora de fazer o investimento é justamente onde eu coloco o meu dinheiro. E se tu não tem um plano claro, essa dúvida realmente vai ser bastante preocupante ao ponto de até tu deixar de fazer algum investimento mais sofisticado, tu deixar o teu dinheiro ou parado na conta ou na poupança, justamente porque tu não tem um plano bem definido e aí tu fica sem saber que decisão tomar. E é muito comum nós seres humanos, quando a gente não sabe qual decisão tomar, a gente não fazer nada. A gente não se dá conta que não fazer nada também é uma decisão. E no caso dos investimentos, essa é uma decisão péssima, porque se tu não investe, tu vai perder o poder dos juros compostos ao longo do tempo. E como é que se resolve isso? Primeiro, tu tem que ter um projeto de carteira. E eu vou deixar alguns links abaixo sobre vídeos que a gente fala mais especificamente de como é que tu monta esse projeto, quais são algumas estratégias que tu pode utilizar. Mas nesse vídeo agora, em comemoração a 100 vídeos do canal, eu quero mostrar para vocês uma planilha que vai facilitar muito a vida de vocês na hora que vocês estiverem decidindo onde vocês vão fazer o investimento daquele mês. E esse vídeo vai ter partes onde eu vou dar um pouquinho mais de detalhes, onde eu vou explicar o funcionamento da planilha para tu entender o que está acontecendo, qual foi minha lógica, meu racional na hora de criar ela, mas eu também vou explicar como que tu preenche ela, porque preencher ela é muito mais simples e direto ao ponto do que eu ter que fazer um vídeo explicando passo a passo dela. Então se em algum momento do vídeo tu achar que está ficando um pouco mais longo ou complicado, só pensa que talvez seja uma explicação só de bastidores, que na hora que tu for usar a planilha, não necessariamente tu vai precisar fazer aqueles passos que eu vou estar mostrando naquele momento. Já vamos direto para a planilha então. Como é que tu usa ela? Basicamente tem um tutorial aqui na primeira aba que se chama Como usar a planilha. Mas o mais importante, que às vezes algumas pessoas se confundem, é que tu não pode usar essa planilha que vai estar aqui no link. Tu tem que ir em arquivo e clicar em fazer uma cópia. Aí tu vai ter uma cópia dessa planilha que aí tu vai poder mexer. E a gente começa aqui pela aba geral, porque é justamente aqui que começa a brincadeira. Basicamente, a planilha toda tem o funcionamento que tu só preenche as células em preto e verde aqui. Então aqui tem umas classes de ativos, algumas delas, eu botei o nome aqui, e aí deixei até um espaço para tu botar uma classe nova, caso tu queira. E aqui tu vai botar qual o percentual que tu quer ter naquela classe e qual é a variação que tu vai permitir que aquela classe se movimente. Porque não adianta tu dizer, eu quero ter 33% da minha carteira em ações. No dia seguinte que tu montar a tua carteira, ou até no próprio dia, pelas movimentações de mercado, esse percentual de 33% eu posso garantir para vocês que não vai estar exatamente como tu queria. Vai ter se movimentado ou para cima ou para baixo. E aí se tu tentar ficar fazendo operações para sempre deixar no percentual certinho, tu vai girar muito a tua carteira. Então é aconselhável que tu deixe um intervalo de variação que aquela classe possa variar. Então aqui, como eu botei 20%, que seria um intervalo de variação permitida, já calculo aqui que então as ações podem ir até 26,40% da tua carteira ou podem subir até quase 40% da tua carteira. E aí eu botei o mesmo peso de variação permitida por cada classe de ativos. Lembrando que isso aqui é só uma carteira hipotética, não estou fazendo nenhum juízo de valor se essa seria uma carteira ideal, não é a carteira que eu uso, mas é só para mostrar o funcionamento da planilha. E aqui tu vai botar o valor que tu tem hoje quando tu está usando a planilha em cada uma dessas classes. E como é que tu vai saber isso? É bem fácil, tu vai aqui no Google e escreve Investidor B3. Ele vai te dar acesso a esse site aqui, www.investidor.b3.com.br. Tu clica, tu vai ter que se logar nesse site. Se for a tua primeira vez, tu vai ter que fazer um cadastro, mas é bem fácil. Depois de tu se logar, tu vai chegar nessa área logada aqui, E aí tu vai aqui simplesmente em menu, extratos e já vai vir na posição. Aqui tu vai ter todos os teus investimentos, tanto de renda fixa, renda variável, de todas as corretoras. Tu só clica aqui nessa flechinha para baixar, baixa para o Excel e tu vai ter essas informações de forma bem facilitada. Então basicamente tu vai baixar esse Excel aqui, que aqui embaixo está dividido por classes de ativo, então fica bem fácil de tu achar o valor da tua carteira. Eu dei uma escondida em alguns ativos aqui para não mostrar toda a minha carteira para vocês, mas olha aqui como a gente já consegue ver o exemplo. Tem o nome do produto, onde está na corretora, o código de negociação, quantidade e o valor atualizado. Somando todos esses valores aqui, lá no final tu vai conseguir saber qual valor tu tem em ações.
E aí então não vai ser o mesmo os valores que eu estou usando lá no exemplo, mas só para te mostrar como que tu vai usar esse arquivo aqui para preencher o valor que tu vai botar aqui na classe de ativos. Então tu faz a mesma coisa para as outras classes, só o de criptomoedas que não vai estar ali naquele relatório, e aí ele já vai calcular do valor da tua carteira que está em torno de 160 mil, essa é a distribuição atual. E a gente já pode ver que os fundos imobiliários eles estão abaixo do mínimo que seria necessário para tu ter no percentual que tu queria. Tu falou que no mínimo tu queria ter 24% em fundos imobiliários. Tu queria ter 31% e tu deixava ele ir até 24%. Só que hoje tu tem 18%, quase 19%. Então ele está muito abaixo do teu limite inferior. Então provavelmente é nele que a gente vai ter que fazer algum tipo de aporte. E aqui tem a representação gráfica de como está a tua meta e a tua carteira atual. A gente pode ver que as ações estão um pouco acima e os fundos imobiliários estão bastante abaixo. Aqui nessa célula tu vai preencher o aporte do mês. Então quanto de dinheiro tu vai ter para aportar naquele mês. Preenche aqui e aí a planilha já calcula qual é o valor final da tua carteira após tu fazer aquele aporte. Qual é a lógica da planilha? A lógica é que primeiro nós vamos tentar equilibrar a tua carteira somente com o aporte. Então ele pega aqui o aporte do mês e vai botar, obviamente, tudo em fundo imobiliário, já que o fundo imobiliário é a única classe de ativos aqui dessa carteira que está abaixo do limite inferior que a gente mesmo definiu. E aí mostra aqui o que acontece com a tua carteira depois do aporte. Antes era 30 mil que tu tinha em fundo imobiliário e agora tu vai ficar com 31 mil. E os percentuais são esses aqui. Então reparem que, na verdade, mesmo após o aporte, os fundos imobiliários ainda estão muito abaixo do limite inferior. E na verdade aqui ó, a gente pode ver que as ações elas estão acima do limite superior. A gente tinha botado que o limite ia até 39,60, está com 40,23. Então a gente vai ter que fazer alguns ajustes. E criptomoedas também está com 8,40, quando que a gente tinha definido que o máximo seria 6% da nossa carteira. Então a gente tem duas classes de ativos que estão acima e uma classe de ativos que está abaixo. E aí o que a gente vai fazer? A planilha segue fazendo esses ajustes, agora mostrando qual classe de ativos tu tem que vender e qual tu tem que comprar. Na verdade eu estou dando passo a passo, como eu falei que eu ia explicar, mas o que tu tem que fazer já está aqui no final. Então só teria que preencher os valores ali e olhar aqui para o que está acontecendo nessas células aqui para saber o que tu tem que fazer. Qual classe de ativos tu tem que movimentar. E outro detalhe, como é que ele faz essa distribuição de aporte? Ele tenta distribuir o aporte para aquela classe que está mais abaixo do seu limite inferior. No caso aqui só tinha uma classe, ele botou o aporte, obviamente, todo em fundos imobiliários. E agora aqui na parte das vendas, ele tenta pegar também esse valor que vai ser vendido de cada classe de ativos e tenta distribuir entre as diferentes classes que estão abaixo do limite inferior. No caso aqui no exemplo é apenas os fundos imobiliários. E alguns de vocês podem estar pensando, Felipe, mas como assim vender? Eu sou um buy and holder, eu acho que não tem que vender. Como assim? Eu não quero vender meus ativos, eu quero só acumular. E eu vou dizer para vocês que eu entendo, especialmente quando eu comecei a investir com foco no longo prazo, nos primeiros anos, eu também não tinha vendas na minha carteira. Era basicamente só compras porque eu queria acumular. Mas se a gente pensar que logo, e no caso nesse exemplo aqui, isso já aconteceu, o valor do teu aporte, ele não é nada representativo perto do valor da tua carteira. O valor do teu aporte, ele basicamente não vai fazer nem cosquinha na tua carteira conforme tu vai investindo. É normal de entender que se tu quiser manter a tua carteira mais próxima do projeto de carteira que tu fez, em algum momento tu vai ter que fazer vendas. E não são vendas excessivas tentando adivinhar o tempo do mercado. Não, é de acordo com o teu plano. Basicamente tu vai estar vendendo quando alguma classe está mais na alta e tu vai estar comprando aquela classe que está mais na baixa. E isso, ao longo do tempo, te dá esse poder da diversificação. Porque imagina, vamos pensar que se tu tiver só duas classes de ativos. Se tu não fizesse rebalanceamento, vamos imaginar que tu queria ter 50% ações brasileiras, 50% ações americanas. E as ações brasileiras subiram e as americanas caíram, como aconteceu recentemente. Se tu não fizer nada, se tu fizer só com aportes,
pode ser que daqui a pouco a tua carteira esteja 90% ações brasileiras e 10% ações americanas, completamente diferente do que tu queria ter no início. Teu risco, a tua expectativa de rentabilidade é diferente. Então pensem com carinho se vocês já não estão num estágio de que talvez seja necessário fazer algumas vendas para equilibrar a tua carteira. E é justamente o que a planilha tenta fazer. Ela primeiro tenta equilibrar com aportes. Se com aportes ainda não é suficiente, ela te sugere fazer algumas vendas e investir esse valor das vendas aqui. Então, gravando agora, eu vi que tinha um pouquinho um ajuste que eu tive que fazer numa fórmula, agora eu já fiz. Então, explicando de novo. Tem uma classe de ativos que está abaixo, que é os fundos imobiliários, e tem duas que estão acima. E aí ele faz essa soma aqui de qual valor financeiro que as classes estão acima, e ele calcula aqui qual o valor que os fundos imobiliários estão abaixo. E o que ele está mostrando aqui? Que para eu pelo menos ficar no limite superior da classe, ações e criptomoedas teriam que vender esse valor aqui financeiro. E para o limite inferior dos fundos imobiliários ser atingido, eu teria que comprar isso aqui de fundo imobiliário. E aí, como esse valor ele é menor do que eu teria que comprar, então eu não vou conseguir trazer o fundo imobiliário já para o limite inferior dele, porque a planilha calcula para fazer um mínimo de vendas. Pelo menos esse foi o cuidado que eu botei aqui na planilha. Então a planilha só diz para tu vender para tu chegar numa situação em que aquela classe de ativos vai estar ali no limite superior que foi definido para ela. Então aqui a gente teria que vender isso aqui de ações e de criptomoedas, como já está dizendo aqui, o resumo fica ali na coluna O, fica bem fácil da gente ver, e a gente teria que investir todo esse valor dessas vendas aqui em fundos imobiliários. Então, resumindo aqui, eu preencho essas informações aqui, do aporte, da classe de ativos, da meta e da variação que eu quero que ela tenha, e aí eu preencho a situação atual, de acordo lá com aquele extrato de posição lá do site Investidor B3, preencho o aporte do mês e aqui já vai me dizer o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comprar e o que eu tenho que vender. Ah, Felipe, tu está dizendo que eu tenho que vender ação, que eu tenho que vender um fundo imobiliário, mas qual ação que eu vendo, qual fundo imobiliário que eu compro? Eu sei que tu está se perguntando isso e antes de eu te mostrar a segunda parte da planilha, porque antes a gente viu a distribuição macro entre as classes de ativos e agora a gente vai ver entre os ativos específicos. Eu gostaria de te pedir, se tu tá gostando do conteúdo aqui, clica para se inscrever no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Talvez mais pessoas também estejam precisando de uma planilha para facilitar elas a decidirem onde aportar o seu dinheiro todos os meses. Então, ajuda esses investidores e também ajuda o canal a crescer. Muito obrigado pela ajuda e agora vamos ver como que funciona aqui. Então eu vou só mostrar a parte de ações. Então eu vou dentro da classe de ativos de ações, que a gente já sabe aqui que tem um valor aqui que tem que vender 1.014,32. Vamos começar olhando aqui o menu de cima. Aqui eu escolho qual é a classe de ativos que eu estou olhando. Se tu for fazer uma nova planilha, uma nova aba, tu tem que selecionar corretamente. Aqui está dizendo, tu quer considerar nos cálculos aqui para fazer os ajustes o aporte mensal? Obviamente que sim, eu já deixo aqui vocês marcando aqui. Tu quer considerar o valor de venda de ativos de outras classes que teriam que ser investidos em ações para fazer a distribuição dentro da carteira? Sim, isso aqui no caso de ações está zerado, mas se a gente for aqui para fundo imobiliário, a gente vai ver aqui tem o aporte mensal de R$1.000, que é o que a gente já viu que era onde a gente teria que aportar, e também tem o valor das vendas que vai ser aplicado nos fundos imobiliários. Isso aqui é só uma carteira fictícia que eu botei aqui para preencher os ativos, mas vamos voltar lá para as ações. E ele também mostra aqui qual o valor que está dentro de ações que tem que ir para uma outra classe de ativos, que é justamente o que a gente mostrou aqui na frente. Se tu desmarcar isso aqui, tu tá dizendo, não, eu não quero fazer vendas nenhuma, eu quero só equilibrar minha carteira de ações, mas eu não vou fazer essas vendas para botar em outra classe de ativos. Eu só vou fazer alguns ajustes para equilibrar os meus ativos dentro da classe de ações. E aí vocês podem selecionar o que vocês querem fazer. Também aqui tem uma opção de selecionar para usar pesos iguais. Então, se tu seleciona aqui essa opção, ele vai contar quantos ativos tem aqui, e ele vai distribuir igualmente um percentual para cada ativo. Se eu tirar aqui, ele não vai calcular nada. Aqui, esses valores aqui, a gente retira desse informe de posição aqui. Tu só pega as colunas correspondentes, por exemplo, código de negociação,
quantidade disponível, preço de fechamento e valor atualizado. É só copiar e colar com o botão direito aqui como só valores para não estragar a formatação. E aí então tem o valor financeiro, mas tu pode dizer para a planilha, eu não quero usar esse valor aqui porque esse valor fica estático, eu quero usar o valor que eu estou pegando a cotação do ativo usando a fórmula do Google Finance que está aqui. E aí ele já vai calcular qual o percentual do ativo que tu tem dentro de ações. Então, dentro de ações, nessa carteira fictícia aqui, o Banco ABC, ele corresponde a 4,43%, enquanto que Itaúsa corresponde a 18,67%. E aí, como está ativo pesos iguais, se eu quiser usar essa metodologia, eu vou ter que ter 12,50 em cada ação. E aí é o que eu botei aqui de meta e a variação também vou deixar de 20%. Aqui vocês estão vendo que tem coisas escondidas. Eu já vou mostrar para vocês, mas é basicamente aquele passo a passo para ver se só com o valor do aporte eu consigo equilibrar minha carteira, se não eu vou ter que fazer algumas vendas. E aqui é o resumo. Ele diz o que tu tem que comprar ou vender. Então aqui tu tem que comprar 1.669 cotas do Banco ABC, e aí o valor que vai ficar essa posição na tua carteira após essas compras seria esse aqui, e o valor percentual seria esse aqui. E aqui eu trouxe só uma coluna só para tu digitar conforme tu fez a operação, para ficar mais fácil de tu somar na hora para ver se tu ainda tem dinheiro para fazer outras operações. Então, digamos aqui que tu gastou 25 mil, aqui tu gastou 20 mil, alguma coisa assim, e aí fica mais fácil de tu somar na hora para ver se vai ser realmente o valor que tu tem para fazer a operação, é só para facilitar. Mas tu deve estar se pensando, Felipe, eu achei que eu ia ter que vender só R$1.000 de ações aproximadamente. Por que tem todos esses ajustes aqui? Se eu somar todas essas compras e vendas, vocês vão ver aqui no final, não está aparecendo porque eu estou com a cabeça em cima, mas confia em mim que somando esses valores aqui, vou somar aqui só para vocês verem, vai dar justamente aqueles 1.000. E por que é negativo? Porque é um valor que está dizendo que eu tive mais vendas do que compras. Porque justamente esse valor de R$1.000 teria que ir lá para a classe de ativos de fundos imobiliários. Vocês iam juntar esse valor de R$1.000 de venda de ações e iriam comprar lá fundos imobiliários. Essas outras vendas aqui é somente para tu ajustar o percentual dessas tuas ações dentro da tua carteira de ações, porque a gente já viu que se eu quisesse manter cada ação dentro de 12,5% aproximadamente, tem algumas ações aqui que estão com muito menos e tem algumas ações que estão com muito mais. Então ele já te diz qual a movimentação que tu tem que fazer dentro da classe de ativos, o que é bem legal. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ele só diz cuidado, quer mexer aqui, porque justamente algumas telas de apoio. É basicamente aquela mesma sistemática. De acordo com a meta que tu botou aqui, ele calcula qual é o limite inferior e o superior. Calcula em valor financeiro, ele verifica quais que estão acima do limite superior e aí ele faz essa limitação ajustada ao saldo que tu quer usar de movimentação, porque eu não quero fazer vendas muito grandes de ações, eu quero fazer vendas de ações só para trazer a classe de ações para um percentual que ela tem que ficar, como a gente viu lá na aba geral. E aí depois eu faço as verificações por etapas para eu ver quanto que eu tenho que fazer de ajustes de uma ação para outra e a gente já tem o valor aqui, que esse valor da movimentação, se está negativo, é porque vai ter que ir para uma outra classe de ativos que a gente já viu lá na aba geral, que é a classe de fundos imobiliários. Então assim, eu acho que a planilha ficou bem completa. Pode ser um pouquinho difícil de entender algum tipo de funcionamento no início, mas a ideia é que depois que tu entender como ela funciona, a planilha vai te ajudar muito. Tu nunca mais vai ficar pensando, putz, onde é que eu devo investir? Tu vai olhar para o teu projeto de carteira, tu vai usar a planilha, vai informar as informações que tem que ser colocadas na planilha, que a gente já viu que é bem fácil, porque a gente consegue pegar a maior parte delas, para não dizer praticamente todas, ali daquele extrato de posição do site Investidor B3, vai preencher e aí a própria planilha vai te dizer aonde tu tem que investir. E aí vai da tua metodologia. Se tu não quer fazer vendas, tem até algumas opções para dizer para a planilha que tu não vai fazer vendas, como eu mostrei ali, clicando dentro da classe de ativos e desmarcando aquela opção de usar o valor das vendas. E também como eu mostro passo a passo, é só tu parar no ajuste de carteira antes de fazer aqueles ajustes de vendas. Tu só vai até o valor do aporte. Mas eu te encorajo a pensar, se a tua carteira
é muito grande em relação ao valor do aporte. Se tu não fizer vendas nunca, provavelmente a tua carteira vai ficar bastante desbalanceada. Estou muito curioso para saber o que vocês acharam desse 100º vídeo aqui do canal, o que vocês acharam da planilha. Deixa nos comentários que eu adoro ler todos eles. Lembre-se que investir é preciso, compartilhe esse vídeo, um grande abraço e até a próxima.